Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Nesse vídeo hoje eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas, ele é um livro de estudo, ele tem partes da Bíblia com comentários, tá? Então não é uma Bíblia dos Espíritas, é um Evangelho que nos traz inspirações porque tem comentários sobre ótimas passagens de Jesus aqui, tá? Então eu trouxe aqui para vocês do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E ele aqui fala sobre pagar o mal com o bem. E ele diz o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, 20, 43, 47. E aqui tem uma outra parte, que aí é de Lucas. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, 32 e 36. Aqui tem uma consideração não, desculpa, né? Tem uma maneira de falar lá como no Livro dos Espíritos, né? Aí tem um pequeno texto que eu não vou ler inteiro para vocês, para não ficar muito longo. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores conquistas sobre o egoísmo e o orgulho. Não é do outro, né? É de si mesmo. O egoísmo e o orgulho não do outro, de si mesmo. Não obstante, geralmente, nos equivocamos junto ao sentido da palavra amor. Aplicada a esta circunstância, Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Olha que importante a explicação que ele está dizendo aqui. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existente entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Então, Kardec está colocando uma situação muito natural, tá? Você não vai pegar um inimigo e colocar dentro da sua casa. Você não vai ter a mesma satisfação de cumprimentar um inimigo como quando você cumprimenta um amigo. E ele continua explicando. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos
num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que o amigo. Mas é não lhe ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção, e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Olha, o texto não termina aqui, mas eu não vou ler todo para não ficar muito comprido. Então veja como Kardec definiu muito bem isso aqui, gente. Ele disse que amar os inimigos, que você tem que amar todos, e principalmente os inimigos, porque senão você vai estar fazendo igual qualquer outra pessoa. O bandido ama o bandido, né? Ama os seus parentes, ama a sua mãe, tá? E se você amar só as pessoas que você ama, que diferença faz? Se você amar só as pessoas que estão dentro do centro espírita, que são seus amigos. Se você que é evangélico, só amar os evangélicos e odiar todos os outros, que diferença vai fazer para você? Você vai estar fazendo igual os gentios, só amam os seus. Então, Jesus ensinava que nós devemos amar a todos. Porém, Kardec deu uma apurada aqui para o nosso entendimento do pensamento de Jesus, que ele não espera que você ame o seu inimigo como seu irmão, que você coloque na mesma mesa, que você dê as mesmas, digamos assim, condições na sua vivência que o seu irmão, aquela pessoa que está do seu lado, tá? Porque afinal de contas, Kardec ponderou que o inimigo, ele pode usar de má fé, ele pode aproveitar da sua bondade, tá? Para lhe prejudicar mais. Então ele considera aqui, ó, a parte final que é muito importante, que esse amar ao próximo, mesmo sendo inimigo, significa que se você ver ele numa situação difícil, você vai ajudar. Se você tiver chance, se você tiver oportunidade, que você não vai humilhar ele mais ainda, que você não vai ter desejo de vingança por ele ser inimigo, por ele ser uma pessoa que te deseja o mal. Olha, então eu quero que ele sofra um acidente, eu quero que ele morra, eu quero que ele perca tudo na vida. Esse que é o perigo, é você retribuir o mal com o mal. Como ele falou aqui, corrente, assimilação e repulsão de fluidos. Se você pagar o mal com o mal, você vai ter assimilação de fluidos. Você vai assimilar o mal do inimigo e você vai devolver em mal. E vocês dois vão ficar, ó, em um ciclo de energias do mal, sofrendo cada um a impregnação do outro, né? E as consequências do mal que o outro dirige. Então, se você deseja o bem, você quebra esse ciclo. Você começa a deixar de ser atingido pelo mal que o outro dirige e começa a devolver em bem, em amor, em pensamento, em oração para aquela pessoa que quer tentar lhe prejudicar, de forma que ela se enfraqueça naquele mal dela, para que reverta essa consciência de alguma forma, nem que seja só um pouquinho, né, gente? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão tão lá firmes no mal que às vezes precisam de muitas experiências para melhorar. Mas não somos nós que vamos oferecer essa experiência através da nossa vingança, tá? Então, meus amigos, isso é o que tínhamos aqui para esse momento de inspiração. Maravilhosas palavras aqui do Cristo em Mateus, em Lucas, maravilhosas palavras de Kardec, né?
explicando essas passagens. Então, leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, busque essa parte, continue o texto, tem muita coisa nesse capítulo sobre a mesma situação. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, mais essa inspiração. Hoje foi o Evangelho, semana que vem também vai ser uma parte que tem algo parecido, vocês vão gostar muito. Então, um abraço, até o próximo vídeo.